Eu vou gravar essas aulas, tá? Vai ser assim com esse programa aqui, capturando a tela, e aí a gente vai vendo. Então, ninguém teve problema para encontrar esse plano de curso aqui, né? Vocês conseguiram ver. Chegaram a dar uma olhada nele? Certo. Vocês podem usar o microfone se quiserem também. Eu não tenho nenhuma, não me incomodo de vocês participarem. Podem participar quando quiser, tá? Mas se não quiser, pode escrever também. Não tem problema. Beleza. Bom, então vocês devem ter visto a página aqui, né? Espero não ter matado ninguém do coração com essa informação que eu deixei aqui como aviso, tá? Não é para assustar ninguém, é só apenas para a gente ter uma espécie assim de norte, né? A minha ideia é que a gente faça a nossa primeira avaliação no dia 23 de agosto, que seria daqui a mais ou menos duas, três, né? 23 dias, exatamente, não precisava nem ter contado, né? Amanhã é dia 1º. Daqui a uns 23 dias, se der tempo, né? Senão a gente adia mais um pouquinho, tá? Eu incluí já na minha lista de e-mails as 2 pessoas que se matricularam. Lá eu estou vendo só 20 matriculadas e tem mais de 20 pessoas no grupo, então eu não sei se ainda tem gente que ainda não efetivou lá a matrícula ou se tem pessoas com 2 números, sei lá, tá? Só para vocês saberem, eu oficialmente tenho 20 lá. Mas enfim, vou mandar tudo pelo grupo de WhatsApp, tá? Que é mais rápido, mas ninguém fica vendo e-mail a cada segundo, né? Mas o WhatsApp chega a notificação com uma certa eficiência, então é melhor para a gente se comunicar por lá. Não que eu goste muito de grupo de WhatsApp, mas eu acho que é mais prático para a gente, tá? Então eu deixei esse plano de curso e esse aviso aqui, né? Já falei sobre isso e esse plano de curso vocês devem ter dado uma olhada. Então tem dados e informações básicas aqui. Tem a ementa da disciplina, tá? Que não precisa olhar porque eu botei aqui o conteúdo. Queria ver um horário de reposição, mas aí a gente já conversou um pouquinho, né? Que parece que sexta-feira, nesse mesmo horário, vocês podem, né? Essa informação tá certa? Pode ser? Na sexta-feira, 3h40, um horário de reposição, ou vocês têm alguma coisa? É porque às vezes tem pessoas de vários anos e uma pessoa ou outra está fazendo outra matéria. Então, se alguém tiver um impedimento, pelo que vocês que estão presentes aqui estão falando, não tem problema, né? Então, em princípio, fica nesse horário. Se alguém tiver algum problema, eu vou pedir que me avise. E aí eu vou botar aqui isso. Beleza? Certo, aí tá aqui o link do canal do YouTube, tá? É só nesse plano de curso aqui, que é em PDF, todos esses textos azuis, eles são links, tá? Então, se você tiver no computador ou no celular, é só clicar aqui ou tocar nele que aí vai direto. Então, tem um link aqui pro meu canal. Quem quiser aprender mecânica dos meios contínuos também, e cálculo 1, fica à vontade. Tô brincando, eu sei que ninguém vai ver nada, né? Mas tá bom, tá aqui. E o site, né, que eu já mostrei, também tá lá no WhatsApp, no link do grupo do WhatsApp, né? E também é só clicar aqui que também é um link, tá? Então, boa tarde você que chegou agora. Então, tá.
Esse é o nosso plano de curso básico aqui. Enfim, a questão da pandemia não vai ter chamada, ninguém vai ser reprovado por falta, mas assim, eu recomendo que você acompanhe o tempo inteiro, porque senão vai virar uma bola de neve, tá? E aí acontece problemas, certo? Enfim, e os nossos objetivos, até aqui para vocês darem uma lida, que é basicamente essa disciplina de Física 3 é basicamente eletromagnetismo. Então, Física 1 seria mecânica, né, um tema bem fechado. Física 2 tem vários temas, né, como vocês devem lembrar. Mas Física 3 é bem fechado também, é eletromagnetismo. Então, a gente vai estudar basicamente esse curso, vai ser dividido em 3 partes, que eu dividi aqui, bem definidas, mais ou menos bem definidas. Então, cada parte dessa vai ser uma avaliação, tá? Então, essa data aqui seria mais ou menos a data que eu vou tentar concluir essa parte 1 aqui, certo? Que fala sobre o chamado campo elétrico e suas propriedades. Se você nunca ouviu falar de campo elétrico, não tem problema, porque é justamente o que a gente vai explicar aqui, né? Então, a gente tem 4 capítulos aqui do livro que nós vamos usar, que é esse aqui, ó, tá? Fundamentos de Física, volume 3, Eletromagnetismo, tá? Halliday, Resnick e Walker, aqui. Eu estou usando essa 10ª edição porque é a mais recente. E aí, depois eu vou... Na verdade, eu já mandei, né, para vocês. Tem pessoas que entraram depois, então se alguém puder enviar de novo, eu agradeço. Então, é esse livro que a gente vai estar usando. E aí, eu dividi, são 12 capítulos, então eu acredito que vai ser mais humanamente lógico dividir 4 capítulos em cada uma, né? Mas eu não vou cobrar 100% do conteúdo de cada capítulo, porque senão seria demais, especialmente considerando que eu não sei exatamente o quanto vocês precisam se aprofundar nesse assunto. Mas eu creio que geologia ou eletromagnetismo seja bem relevante, né? Bom, pelo menos eu tive um colega na física que foi fazer mestrado em geofísica e usou bastante eletromagnetismo. Mas eu não sei também qual é exatamente 100% a diferença entre geologia e geofísica, né? Mas enfim, é a nossa disciplina aqui. Então nós vamos seguir esse livro. Esse livro não é um livro dos mais difíceis. Isso não significa que a disciplina vai ser uma, uma brincadeira, né? Mas também significa que não vai ser absurdo, tá? Pelo menos eu acredito que não. Dentro da minha noção, eu acredito que não vai ser absurdo, então vai ser uma dificuldade equilibrada, eu espero, tá? E o nosso conteúdo vai ser esse aqui. Então, o capítulo 21, basicamente é sobre a força elétrica, né? E as propriedades da carga elétrica, que nós vamos iniciar daqui a pouco. Depois o capítulo 22, que é sobre o campo elétrico, tá? Então, nós vamos ver ainda o que é isso, por que a gente estuda esse campo elétrico, que ele é uma maneira simplificada de estudar a força elétrica, certo? Já deixo isso avisado. E a gente vai estudar no capítulo 23 a lei de Gauss, que é a parte mais... Eu diria que é a parte mais fácil de aplicar, talvez, né? Porque ela é uma maneira de se aproveitar de simetrias dos problemas para calcular o campo elétrico também. E aqui na parte 4 a gente vai discutir a questão da energia, né? Porque a energia é uma maneira alternativa à força, né? Para estudar fenômenos e tudo. E relacionado à energia tem o potencial elétrico. O potencial elétrico é o conceito mais importante para se estudar o tópico seguinte, que são os circuitos, né? Então, é a primeira vez que a gente estuda
eletromagnetismo, parece estranho. Qual é a relação entre circuitos e campo elétrico, força elétrica? Parece estranho, porque no circuito a gente escreve o potencial, tá? Mas a gente vai explicar isso tudo. Então, a parte 2 são circuitos, né? Que são caminhos fechados por onde passa uma corrente elétrica. E nós vamos estudar eles aqui em 3 capítulos, basicamente, né? Os capítulos 25, 26 e 27. Boa tarde, Tayano. Tá? Então, no capítulo 25, a gente vai introduzir os circuitos e falar sobre um dos elementos importantes dos circuitos, que são os capacitores. Os capacitores é como se fossem mini baterias que armazenam energia que são capazes de liberar energia rápido, né? Ok, boa tarde. Então, eles são importantes, eles têm muito em qualquer equipamento elétrico, né, basicamente, e são muito importantes. Aí no capítulo 26 a gente vai estudar resistores, basicamente, propriedades dos resistores, da resistência elétrica, corrente, propriedades da corrente, tá? Corrente elétrica é carga em movimento, basicamente, certo? Então, no circuito tem carga em movimento, tem corrente. Aí no capítulo 27 nós vamos estudar circuitos de corrente contínua, as leis de Kirchhoff, né, que são basicamente aquelas regras de como a gente estuda uma corrente que se separa em dois fios, como a gente estuda associação de resistores, esse tipo de coisa toda. Boa tarde, Daniel. Ok? E aí, esse tópico, nessa parte 2 aqui, tem um capítulo que está um pouquinho solto, mas para que a gente tenha um equilíbrio, boa tarde, para que a gente tenha um equilíbrio na distribuição aí dos assuntos por prova, ele está incluído aqui nessa parte 2, certo? E para seguir a ordem do livro, senão vai ficar muito meio bagunçado, né? Sobre força magnética e campo magnético. Então aqui a gente estava estudando basicamente campo elétrico até aqui, ó, em 7 capítulos, né? Só que na verdade aqui nos circuitos está implícito uma coisa que a gente não discutiu, que é a força magnética, né? A força magnética é o que a gente sente, por exemplo, quando a gente tenta aproximar os dois polos norte de dois ímãs diferentes. Não sei se vocês já brincaram com ímã quando eram criança. Espero que sim. Aí a gente sente uma força. Aquela força é uma força magnética, certo? Boa tarde, Ronaldo. Mas é óbvio que... Boa tarde, professor. Beleza. Então, continuando aqui, mas é óbvio que a importância da força magnética não é só isso, que falando assim parece até uma coisa boba, né? Os ímãs e tal. A força magnética é importantíssima em muitos fenômenos, tá? Como a gente vai discutir na hora adequada, tá? Então isso fecha essa parte 2 aqui, vai ser a nossa segunda avaliação, certo? E aqui na parte 3 vai ser a chamada eletrodinâmica, tá? Então, muito embora a gente tenha estudado já a corrente elétrica aqui, na verdade a gente não leva muito em consideração a variação das forças elétrica e magnética com o tempo. Então, quando a gente leva em consideração que elas variam com o tempo, a gente tem toda uma série de fenômenos físicos, né, que são chamados de eletrodinâmica, que nós vamos estudar aqui, nessa parte final do curso. Os mais importantes são a lei de Ampère e a chamada lei da indução de Faraday, tá? Que é capítulo 29 e 30, e aqui eu troquei um pouquinho a ordem dos capítulos, certo? A gente vai ver primeiro o último capítulo aqui, que é o 32, porque ele faz uma espécie de síntese, né, do que a gente acabou de estudar aqui em elerodinâmica e fala coisas que não estão aí. Então, isso daqui fecha o que seria um conteúdo assim mais abstrato de eletromagnetismo e também mais teórico, na verdade, não exatamente abstrato, né? Fecha a teoria.
Aí eu deixei por último o capítulo 31, que é sobre oscilações e circuitos de corrente alternada, porque eu achei meio estranho essa organização aqui do final do livro. Eu só troquei, não vai atrapalhar em nada, que eles são mais ou menos independentes, esses dois capítulos, enfim. Aí sobre a avaliação, como eu já comentei, vão ser 3, tá? Provavelmente a nossa primeira vai ser lá pelo dia 23, não vai ser antes, pode ser que seja depois, mas eu não vou fazer sacanagem com vocês de adiantar a prova, tá? Mas talvez seja depois do dia 23. E é isso, nós temos 3 referências aqui, como eu já mencionei no início, tem o Halliday Fundamentos, volume 3, tá? 10ª edição, a gente está usando a 10ª, que é mais recente, mas tem esse Young Friedman aqui também, que tem gente que gosta de estudar esse livro. Na minha opinião, ele é tão parecido com o Halliday que eu não vejo exatamente nenhuma... Não consigo distinguir os dois e ver uma vantagem de usar esse aqui. Mas quem quiser, se eu não me engano, eu enviei também para vocês, tá? E tem um livro aqui que é absolutamente incrível, que é esse livro dos autores Alonso e Fim, que se chama Física, um curso universitário, volume 2. Mas devido à imensa dificuldade que eu tive de encontrar esse livro de um jeito que fosse acessível para vocês, eu apenas mencionei aqui. Então, se alguém tiver ele fisicamente ou se alguém quiser ir na biblioteca, é uma excelente recomendação de leitura. No entanto, eu o deixei aqui apenas como dica. Não, a gente não vai usar ele não, porque não é tão fácil de acessar quanto o Halliday, que a gente encontra topando na esquina da internet esse livro, né? Ok, pessoal. Então, ficou alguma dúvida em relação a esse plano de curso aqui, que alguém queira... Fiquem à vontade, tá? Eu sou uma voz do além, mas eu estou aqui para tentar ajudar vocês em alguma coisa. Não? Beleza. Com licença, professor. Diga. As aulas vão ser gravadas e jogadas no canal do YouTube, hein? Isso, sim, senhor. Você está no grupo, lá do grupo do Tô no grupo, WhatsApp? tô no grupo. Tô. Isso. Quando você aperta lá, quando você está dentro do grupo, né? E você aperta lá Uhum. escrito, onde está escrito Física 3, você vai Ah, ver a tem lá eu descrição já vi do... já. Isso. Aí lá Beleza, tem o professor. link, tá bom? É esse daqui, ó. Uhum. Tá, Ó, tá? entendi. Esse aqui. Beleza. Inclusive eu já abri, Uhum. já dei uma olhada. Tá bom, professor, a minha dúvida era essa. Tá Obrigado. bom. De nada. Foi bom tu ter mencionado isso, que eu lembrei de uma coisa que eu queria falar para vocês aqui. Bom, pessoal, aqui nesse site tem os cursos que eu dei no período anterior também, tá? Não sei se vocês deram uma olhada, mas tem aqui Física 3, Engenharia Sanitária e Oceanografia. Foi quase a mesma coisa, na verdade, porque eu dava aula para um, depois eu ia na outra turma, dava quase a mesma aula. Então, bem aqui, olha, já tem todos os slides da disciplina que eu ministrei no período anterior, e aqui todas as aulas que estão bem aqui, certo? Tá, então aqui já estão todas as aulas do semestre anterior. Quem quiser ver para ter uma ideia, já está aqui. Eu vou mudar algumas coisas, não vai ser 100% igual, porque senão seria uma xerox, né? Realmente muita preguiça para fazer isso, mas enfim. Não vai ser 100% igual, mas dá para ter uma ideia. E tem também provas aqui, tá? Então, provas com gabarito. Então, pode ser útil para quem quiser estudar. Ó, tá aqui a prova. Essa aqui foi a primeira que eu passei. A de vocês eu não vou fazer tão grande assim,
eu acho, tá? Até porque vai ser só um dia para fazer e esse aqui foi vários dias. E tem o gabarito aqui que eu fiz manuscrito, né? E tirei foto, tudo resolvido, tá? Então aqui tem as 3 provas e a substitutiva. O gabarito da substitutiva que não está resolvido, tá só os resultados aqui. Mas enfim, fica aí de complemento para vocês, tá? Então já tem bastante material aqui anterior. É só vir aqui, ó, cursos, certo? No celular vai aparecer diferente, mas são as mesmas opções. Então tem aqui cursos, aí você vem aqui Física 3, Engenharia Sanitária, Oceanografia. Tanto faz, é basicamente o mesmo material. Tá aqui. As aulas, os slides, provas e gabaritos. E aí eu passei um trabalhinho também para eles. Obrigado. Realmente eu queria fazer isso faz tempo. Aí eu passei um trabalhinho também, que eu passei instruções aqui, um modelo em Word, e botei exemplo aqui de 2 alunos um aluno, melhor dizendo, e uma aluna que fizeram um excelente trabalho, tá? Acho que eu vou passar esse mesmo trabalho aqui também de novo, né? Sobre propriedades magnéticas da matéria, mas vai ser lá para o final, para complementar. Então, por enquanto é isso, pessoal, sobre a disciplina aqui. Eu fiz esse site para reunir tudo, porque se a gente ficar mandando tudo por e-mail, WhatsApp, as coisas elas vão ficando no feed, né? Vão se perdendo. Aí aqui está tudo reunido. Então eu vou colocar aqui na página de vocês o link da aula. Igual tá esse aqui, eu vou botar aula 1, aí eu vou botar os slides, tá? E o vídeo da aula vai ficar no YouTube, então é só acessar pelo link lá do WhatsApp. Ou por esse link que eu botei aqui no início também, ó. Então aqui também tem um link para o meu canal lá, beleza? Então por enquanto é isso. Alguma questão em relação a isso, pessoal? Não? Então tá bom. Vamos lá então. Tá bom. Beleza. Então vamos iniciar aqui nosso conteúdo oficialmente. Isso daqui eu botei só para me lembrar de falar para vocês, mas eu já falei, né? E aqui o livro-texto, eu botei a capa deles para quem não conhecer ainda. Essa daqui é a capa, mas lá no grupo ele foi enviado também. Beleza. Muito bem, pessoal. Então, antes de iniciar o primeiro capítulo, vou só fazer um comentário sobre alguns fenômenos, certo? Porque muitas vezes a gente está estudando física e dependendo do jeito como a gente estude ou como a gente seja ensinado, passa uma impressão errada, né? Que é a impressão de que, na verdade, a física é uma espécie de conjunto de cálculos. Não é bem isso. Então, o eletromagnetismo ele é uma ciência, uma parte da física que tem por objetivo explicar, descrever e prever uma série de fenômenos. E esses fenômenos, num primeiro momento, a gente pode entender eles como fazendo parte de um dos 3 seguintes grupos: elétricos, magnéticos e eletrodinâmicos, né? Então, vou falar um pouquinho sobre esses 3 tipos de fenômeno. Então, os fenômenos elétricos, na verdade, eles estão em tudo, né? E alguns exemplos são as nossas instalações e os nossos aparelhos elétricos. Na verdade, dentro deles tem muitas outras coisas. Mas eu coloquei aqui como sendo representante disso porque é o que está mais imediatamente ligado na nossa cabeça como sendo algo elétrico, né? São os nossos equipamentos elétricos. Mas neles, na verdade, tem tudo. Tem corrente, tem campo magnético, tem eletrodinâmica, tem tudo, circuitos.
Mas, enfim, é o que a gente está mais acostumado, né? E recomendo que ninguém faça isso daqui que está do lado esquerdo, porque corre o risco de causar um incêndio, né? Outro fenômeno elétrico interessantíssimo são os raios. Então, o raio é uma descarga, né, entre a atmosfera e a Terra, né? Na verdade, ele pode ser tanto de cima para baixo como de baixo para cima, né? E também pode ser entre nuvens, certo? Então, mas de qualquer forma, eles são descargas elétricas, né? Então, eles são fenômenos elétricos também. Curioso, também não são apenas isso, né? Eles também são correntes, obviamente, né? Que é um fluxo de elétrons. E esses elétrons, eles são tão rápidos, né? Que eles são acelerados e emitem luz. Por isso que a gente vê. E o interessante de comentar é que, na verdade, raio é o nome do fenômeno, certo? O nome do som que a gente escuta é trovão, né? E o nome da imagem é relâmpago. Devia ter botado o relâmpago McQueen aqui no cantinho, né? Muito bem, pessoal. Aí, falando um pouco mais sério agora, né? Os fenômenos elétricos, na verdade, eles são responsáveis pela coesão da matéria. O que significa isso? Significa que se o nosso corpo não desmancha, se o mundo não desmancha, é por causa da interação elétrica que existe entre átomos e entre moléculas, tá? Coloquei um exemplo simples aqui, de duas ligações químicas, certo? Então, curiosidade, na verdade, a ligação química é o resultado de uma força eletromagnética, elétrica, melhor dizendo. Por quê? Porque o cloro, aqui, por exemplo, foi igual, desculpa, o sódio aqui ele perde um elétron para o cloro, né? Então o sódio fica positivo e o cloro fica negativo. Então eles vão ter cargas diferentes, como a gente vai comentar melhor depois. Isso vai fazer aparecer uma força elétrica entre eles, né? E aí isso daqui seria uma ligação iônica, né? Já nesse exemplo aqui da direita tem uma ligação covalente, tentando voltar 10 anos aqui no tempo para lembrar o nome disso, né? Entre dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, certo? Então, os átomos de oxigênio, eles ficam arranjados dessa maneira aqui, né? Compartilhando mutuamente esses dois elétrons aqui com o oxigênio, e devido a esse arranjo deles, que eu quero dizer, os dois estão em cima, parecendo a cabeça do Mickey, certo? Pelo fato deles parecerem a cabeça do Mickey, quer dizer que aqui em cima eles estão mais positivos, né? Por quê? Porque embaixo está mais exposto aqui os elétrons, né? Então, na verdade, além da força elétrica ser a responsável por unir o hidrogênio e o oxigênio, a própria molécula de água ela também vai ser responsável por gerar uma força elétrica aqui, né? Como a gente vai ver melhor depois. Então, aqui embaixo vai estar mais negativo, aqui em cima vai estar mais positivo. Resumindo, tudo que nos compõe é feito de átomos e moléculas e eles estão ligados através de forças elétricas que, no fundo, estão relacionadas com os prótons e os elétrons dos átomos, certo? Ligações interatômicas são ligações entre átomos, certo? Porque inter quer dizer entre um e outro, né? Interatômicas, entre átomos. E as ligações intermoleculares são ligações entre moléculas, certo? Então, além das ligações interatômicas, que são responsáveis pelas ligações químicas, né? Que formam as substâncias, ainda existe, além disso, as ligações intermoleculares, quer dizer,
Porque se não existisse ligação intermolecular, não existiria uma água no copo. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Por quê? Porque ela só fica no copo porque existem ligações, né, que são chamadas de pontes de hidrogênio, entre as moléculas de água que fazem com que elas fiquem coesas, ou seja, uma presa à outra. E quando a água evapora, ela se torna vapor, né? Que não é exatamente gás, por causa da possibilidade de voltar a ser líquido facilmente. Mas aí no modelo físico ideal do que seria um gás, a gente despreza as ligações entre as moléculas do gás, né? O que significa que elas não estão mais interagindo, basicamente. Então veja que as ligações intermoleculares elas são responsáveis, junto com as interações, com as ligações elétricas entre os átomos mesmo, são responsáveis pela existência dos líquidos e dos sólidos, né? Ou seja, essa coesão ela é uma força elétrica, certo? E aí, isso são exemplos de fenômenos elétricos, né? Que são responsáveis pela coesão de quase tudo. Mas além disso, a gente tem também fenômenos magnéticos, né? O que a gente tem mais, talvez assim, acessível na memória, né? Que é mais comum da gente ter encontrado durante a vida são essas duas coisas aqui, ímãs e bússolas, certo? Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, mas é possível fazer uma experiência muito simples para construir uma bússola, né? A gente eletriza uma agulha e coloca ela em cima de um isopor e coloca em cima da água. E aí, fazendo isso, ela vira uma bússola, certo? Que ela vai ser orientada pelo campo magnético da Terra, né? Eletrizar a agulha não é ligar ela na tomada, certo? Porque isso só vai dar um choque violento. É passar um pano, por exemplo, num único sentido dela, ela fica eletrizada, porque isso faz com que arranque elétrons da agulha metálica, né? Muito bem, pessoal. Então, esses aqui são os dois objetos mais comuns, assim, de a gente lidar, né? E de saber que isso está relacionado de alguma maneira a um fenômeno magnético. Nós vamos ver, quando formos estudar isso, que existe uma grandeza chamada campo magnético, né? Que é produzida pelo ímã, que é o que faz com que esse pozinho de ferro, chamado limalha de ferro, que está espalhado aqui, ele se organize dessa maneira. É como se formasse linhas aqui que saem do Polo Norte e vai para o Polo Sul, certo? Essas linhas é o que a gente chama de linha de campo magnético. E a Terra é como se fosse um gigantesco ímã, porque vocês certamente sabem explicar isso melhor que eu, né, que não sei absolutamente nada de geologia, né? Mas vocês devem saber explicar que dentro da Terra tem ferro e mais alguma coisa, que devido à rotação induz um campo magnético na Terra. É isso? Vocês já chegaram a estudar isso em alguma disciplina de geologia? Alguém quer comentar sobre isso? Quatro e 20. Será que isso está afetando vocês? Tá bom, deixa pra lá. Eu fiquei curioso. Mas se eu falar besteira, vocês me corrigem aí, tá bom? Beleza. Então, isso daqui já é uma outra coisa, né? Que é um movimento de uma corrente elétrica que produz um campo magnético, como a gente vai ver depois, nesse caso aqui. E esse campo magnético da Terra, né? É uma maneira de mostrar que o campo magnético indiretamente é responsável por um fenômeno muito interessante, na verdade, diretamente, que é a chamada aurora boreal e a aurora
austral, né? Que são esses lindos fenômenos aí desse brilho colorido que existe no Polo Norte e no Polo Sul. Na verdade, o que faz isso é que as partículas que vêm do Sol aqui de fora, elas são orientadas para cima e para baixo, né? E aí ocorrem uma série de processos de decaimento de física de partículas, né? E nesse processo elas liberam luz e isso acontece de uma velocidade incrível, né? O tempo inteiro, provocando esse fenômeno. Uma curiosidade é que isso não acontece só na Terra. Eu não sei se eu vou conseguir encontrar agora, mas tem em outros planetas também. Tem, por exemplo, em Marte. É difícil ficar procurando as coisas assim no Google, né? Porque às vezes a gente acha que é uma imagem real, mas não é. Mas enfim, isso aqui é do G1, talvez seja real. Até aqui. Essa imagem aqui deve ser bem antiga. Ó. Esse aqui seria Júpiter, né? Então, provavelmente isso aqui não é luz visível, né? Por isso que tem esse filtro. Mas enfim, vocês conseguem identificar que em Júpiter também tem esse fenômeno da aurora nos polos, porque justamente o motivo é o mesmo, né? A rotação gera uma corrente elétrica, essa corrente elétrica induz um campo magnético que aí vai ter um polo norte e um polo sul aqui que coincide mais ou menos com os polos da rotação do planeta, enfim, curiosidade. Bom, então, interessante, corrente de convecção. Legal, nunca tinha ouvido falar disso. Mas isso é principalmente causado pelo. Tá, depois. Convecção de quê? Agora eu fiquei curioso. Não, eu sei que convecção é troca de calor. Estou falando qual é o material que está fazendo isso. Metal líquido rotacionando em alta velocidade, superfície e manto. Núcleo superior. Beleza. Beleza. Valeu pela explicação. Talvez seja interessante depois, quando chegar essa parte, eu passar um trabalho para vocês sobre isso, para complementar a nota. Ah, sim. Tá bom. Sem problemas. Só fiquei curioso. Bom, obrigado aí. Metal líquido, muita onda, né? Bom, então tem fenômenos elétricos, magnéticos e tem os fenômenos eletrodinâmicos também. Um exemplo de fenômeno eletrodinâmico, sistema geodinâmico. Muita onda. Mais uma palavra nova. Legal, depois eu vou ver isso. Não vou entender nada, né? Mas tá bom. Bom, então os fenômenos eletrodinâmicos, eles são fenômenos como, por exemplo, o funcionamento do motor, tá? Que são fenômenos que envolvem praticamente tudo. Né? Ali no motor elétrico vai ter corrente alternada, campo elétrico, campo magnético, indução, tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, enquanto ele estiver ligado. Né? Então é uma coisa realmente muito interessante,
que existe uma interação entre o campo elétrico e o magnético que provocam essa rotação, né? E o nome disso é eletrodinâmica, porque lá dentro, tanto os campos elétricos como os magnéticos, eles vão estar variando com o tempo, certo? Então, aqui na Terra, vocês devem saber melhor que eu, mas a gente deve considerar que basicamente ele é mais ou menos constante numa certa faixa de tempo, né? Vocês podem me corrigir aí se eu estiver errado, mas, por exemplo, o ímã aqui, ele vai ter um campo magnético que vai ser constante enquanto o ímã existir, né? Já que no funcionamento dos motores, não. A corrente alternada que vai passar nele vai fazer com que o campo elétrico e o magnético oscilem. Então, isso é eletrodinâmica, quer dizer, eles variam com o tempo. Dinâmica significa variar com o tempo. Muito bem. E aí, agora nós vamos nos concentrar só nos fenômenos elétricos nessa parte 1 do curso, né? Como eu falei. E a pergunta que a gente tem que fazer é, diante de tantos fenômenos, como é que a gente pode explicar tantos fenômenos? Qual é a sua causa? Bom, e aí a gente tem o seguinte, né? Para os fenômenos elétricos, basicamente, a causa é a força elétrica, certo? Os fenômenos magnéticos, a gente pode entender, não é que a causa seja a força magnética, mas a gente pode entender esses fenômenos através do conceito de força magnética, certo? A causa, na verdade, seria uma propriedade fundamental da matéria. O magnetismo, na verdade, é uma propriedade fundamental de algumas partículas, como, por exemplo, o elétron. Enquanto que os fenômenos eletrodinâmicos são causados pela relação entre essas duas forças, quando elas variam com o tempo, certo? Então, isso aqui seria um resumo do que a gente estuda em eletromagnetismo, tá? E aí, no meio disso tudo, tem os circuitos, né? Porque os circuitos eles vão ser os sistemas físicos que a gente vai construir para efetivamente estudar todos esses fenômenos aí, né? Muito bem. Então, como eu falei nessa parte 1 do curso, nós vamos ter esses 4 capítulos aí. A minha ideia é fazer mais ou menos 2 aulas por capítulo, tá? Então, já vamos iniciar hoje esse capítulo 21, que é sobre cargas elétricas, onde a gente vai fazer uma introdução, depois vai falar sobre carga, depois sobre lei de Coulomb. E aí, 22, 23 e 24 eu já mencionei lá no plano de curso, né? Isso vai dar mais ou menos umas 8 aulas. E por aí a gente vai tirar a data da prova, por isso que eu falei que eu acho que vai adiar um pouquinho. Muito bem. Então, hoje e segunda-feira, vamos falar sobre o capítulo 21. E eu vou ter que fazer uma pausa também entre esses capítulos 21 e 22 para falar um pouquinho mais sobre vetores, porque o Halliday ele tem um probleminha, né? Ele usa umas coisas de vetores que ele não explica em lugar nenhum. Então eu vou falar um pouco do término da disciplina. Bom, eu vou seguir o calendário acadêmico, né? Então lá no calendário tem até o dia 7 de outubro para lançar o conceito, mas o recomendável é uma semana antes. Então eu acredito que a gente deva terminar no último dia de setembro, eu acho, tá? Então seria até o fim de setembro. Então vai ser mais ou menos julho, agosto e setembro. 3 meses. Talvez antes, não sei. Então, é porque eu vou participar de um concurso no início de agosto e aí eu vou ter que rearranjar algumas aulas. Vou precisar daquele horário extra de vocês para repor essas 4 aulas, tá? Mas a gente tem julho, agosto e setembro. Eu acho que não vai precisar entrar em outubro não, porque
dá para terminar o conteúdo e a carga horária de 60 horas até lá, né? Muito bem, certo? Se tiver alguém tiver uma sugestão aí, uma ideia, fiquem à vontade para trazer aqui. Bom, ok. Então, espero ter contextualizado bastante aqui ou um pouco pelo menos o que a gente está fazendo, né? Então, a gente vai estudar agora os fenômenos elétricos, tá? Nessa primeira avaliação, que são esses 4 capítulos, e vamos iniciar hoje o capítulo 21, né? Para a gente tentar entender qual é a causa dos fenômenos elétricos, tá? E a causa dos fenômenos elétricos é a carga elétrica e as suas propriedades, né? E as forças que atuam entre cargas elétricas, certo? Então, para fazer uma analogia, a gente pode pensar o seguinte, que a gravidade ela é causada pela massa, certo? Então, para saber a força entre a Terra e o Sol, entre a Lua e a Terra, entre a Lua e o Sol, entre nós e a Terra, que nesse caso seria o peso, né? A gente só precisa saber uma constante universal, que é a constante de Newton, a massa da Terra, a massa do Sol e a distância entre elas, certo? Por quê? Porque a gravidade é causada pela massa. Então, o valor da massa, na verdade, ela é causada pela propriedade massa, né, que está presente tanto no Sol quanto na Terra. E os valores dessas duas massas é que vão determinar essa força de gravidade, certo? Então, analogamente, a força elétrica é causada também por uma propriedade fundamental da matéria chamada carga elétrica, certo? Que é uma propriedade fundamental da matéria. E o que se verifica experimentalmente, quando se vai estudar esses fenômenos elétricos, é que existe o fenômeno da repulsão, certo? Existe o fenômeno da atração, e esse aqui não tem nome, mas a gente poderia chamar de indiferença, né? Indiferença ou força nula, certo? Uma força nula. Então, nesse caso aqui, a gente percebe o seguinte, se eu pegar esse corpo que se atrai com esse azul que se atrai com esse vermelho, aí eu pego um outro corpo, que vai ser azul também, né? E eu percebo que esse azul se atrai com o vermelho, mas se repele com o outro azul. Então, eu não sei se eu estou conseguindo ser claro no que eu estou falando, mas a questão do nome do sinal da carga é uma convenção, ou seja, nós percebemos experimentalmente ao longo de séculos, né, que as pessoas vêm percebendo isso, desde que elas começaram a perceber, até onde a gente sabe, né, uma resina chamada âmbar, né, que é da onde vem inclusive o nome elétron em grego, que o nome disso em grego era electron, algo assim, não sei falar, nem português direito, mas em grego, mas era mais ou menos essa história, né? Então, o que a gente percebe experimentalmente é que certos objetos eles são eletrizados e eles vão se atrair e outros vão se repelir. E se um objeto repele o outro, e esse daqui repele um terceiro, então esse primeiro e esse terceiro vão se atrair. Então, fazendo uma série de experiências que poderiam ser resumidas nessas 4 que estão aqui, nós percebemos que existe repulsão e atração. E mais do que isso, uma coisa incrível, a gente percebe que existem 2 tipos de objetos, né? Então a gente dá um nome para esses objetos, a gente chama um deles de positivo, que tem esse sinal de mais aqui, representado azul, e vai ter um outro tipo que vai ser chamado de negativo,
onde a gente coloca esse sinal de menos aqui e pinta de vermelho para saber que é negativo, certo? Então, a força elétrica ela é um fenômeno que é causado por uma propriedade da matéria chamada carga elétrica, que a princípio, olhando assim macroscopicamente, a gente não sabe muito bem o que é, mas só que na física é assim, a gente não sabe o que é, aí a gente dá um nome, depois a gente mede. E basicamente é isso que a gente sabe fazer, certo? A gente dá um nome, mede e descobre uma lei. Uma lei significa não uma lei no sentido jurídico, lógico, né? É uma lei matemática que diz como calcular essa grandeza, certo? Tá? Muito bem. Então, basicamente é isso. Se eu falar muito mais disso aqui, eu vou acabar me repetindo, porque é uma coisa tão simples que é difícil de explicar. Não sei se vocês já passaram por isso. Mas a ideia é essa. Existe uma propriedade da matéria, assim como na gravitação existe a massa, na eletrostática, que é o estudo dos campos elétricos estáticos, né, para diferenciar da eletrodinâmica. Na eletrostática existe a carga elétrica, que é a grandeza fundamental da matéria responsável pela força elétrica, né? Então, quando dois objetos eles têm cargas de mesmo sinal, como por exemplo esses dois positivos aqui, né, eles vão se repelir. Quando eles têm o mesmo sinal e esse sinal é negativo, também vão se repelir. Mas o positivo e o negativo vão se atrair e vice-versa, né? Agora eu não falei muito desse verde aqui, né? Então o que acontece? Existem corpos que são eletricamente neutros. Significa que eles não têm, ou eles não têm carga, ou eles não têm excesso de carga. São coisas diferentes, tá? Então, por exemplo, se a gente pensar aqui num átomo, né? Um átomo aqui que tem um próton, um nêutron e aqui tem um elétron. Ficou um pouco esquisito meu desenho. Vamos lá. Aqui um próton positivo, tem aqui um nêutron grudadinho nele. Isso daqui seria um átomo de hidrogênio com massa atômica 2, né? É um, é uma, é um isótopo, né? Do hidrogênio, né? Muito bem. Se eu não me engano, o nome é deutério, né? Posso estar falando besteira. Mas, enfim. Se a gente tiver um próton, um nêutron aqui e um elétron orbitando ele, a gente vai ter aqui um deutério, né? Um átomo de hidrogênio com massa 2, número atômico 1. O que vai acontecer? O nêutron, ele é uma partícula que não tem carga elétrica, tá? A carga elétrica do nêutron é zero. Por isso que ele tem esse nome. A carga elétrica do elétron é uma carga negativa e a carga elétrica do próton, a carga do elétron é negativa e a carga do próton é positiva. Isso é uma convenção. Poderia ser o contrário. Só que se fosse o contrário, teria que mudar o sinal de todas as cargas, de todos os livros, de todos os equipamentos elétricos do planeta Terra, certo? Então, como essa convenção nasceu assim, a gente não vai mudar, porque já está muito estabelecido que a carga do elétron é negativa e a do próton é positiva. O que importa é que elas são diferentes. Por serem diferentes, se atraem, então o elétron orbita o próton, certo? E isso é o átomo de hidrogênio. Mas aí, se lá no átomo tiver um nêutron, o nêutron tem carga negativa, tem carga nula. Então, o nêutron é uma partícula de carga nula, certo? Isso é diferente de um objeto eletricamente neutro por não ter excesso de carga. É o que acontece, por exemplo, com o nosso corpo nesse momento, por exemplo. Nós estamos eletricamente neutros aqui porque a gente não sofreu nenhuma descarga elétrica, porque a gente não se atritou com nenhum tecido para ficar eletrizado, né? Meio obscena essa comparação que eu fiz. Mas, enfim, em regiões mais frias e secas, acontece da pessoa ficar eletrizada sem querer, né? E ter choques. Se vocês já pararam para ler algum livro de ensino médio ou superior, eles mencionam esse exemplo, porque esses livros são escritos no Sudeste ou são traduzidos dos Estados Unidos.
que são regiões onde isso acontece, né? Boa tarde, Arthur. Então, nessas regiões mais secas e frias acontece isso. Acontece da pessoa ficar eletrizada, então ela vai ter um excesso de carga ou uma falta de carga. Mas numa situação normal, não. Então, nós somos diferentes do nêutron, porque a gente só não tem excesso de carga, mas a gente tem carga. Porque os átomos que nos constituem, eles têm elétrons e têm prótons. Então, só o que não existe na gente é excesso, porque tem o mesmo número de prótons que tem de elétrons, certo? Então, quando a gente atrita, por exemplo, um pedaço de pano com uma barra, vai ter excesso de elétrons em um e falta no outro. E aí vai ter, eles vão ter carga elétrica, certo? Um vai ser positivo e o outro negativo. Mas antes de atritar, os dois são eletricamente neutros. E a diferença que eu vou falar pela última vez, que eu já me repeti demais, é o seguinte: o nêutron, ele não tem carga elétrica. Não é que ele não tem excesso de carga, ele não tem. A carga elétrica dele é zero. Nós, por exemplo, que somos eletricamente neutros, é por outro motivo, porque a gente não tem excesso de carga. Então a gente tem carga, mas o que não tem é excesso. Por quê? A quantidade de carga positiva e negativa que a gente tem é a mesma. E provavelmente com a caneta que está em cima da mesa, ou a faca da gaveta, etc, etc. Certo? Muito bem. Então é mais ou menos isso, tá? Então existem esses três tipos, né? Objetos positivos, negativos e neutros. E eu esqueci de falar uma coisa importantíssima, que é o seguinte: a unidade de carga elétrica é o Coulomb. Se escreve assim, né? Coulomb, mas é Coulomb. Não sei qual era a nacionalidade dele, tá? E que a gente representa pela letra C maiúscula. Então, por uma questão mais realista, o Coulomb ele é definido a partir da corrente elétrica, certo? Então, para poder dizer quanto vale um Coulomb, eu tenho que dizer primeiro o que é corrente elétrica. Deixa eu só mudar esse título aqui que não vai fazer muito sentido. Que eu já falei disso antes. Então, para dizer o que é um Coulomb, a gente tem que dizer primeiro o que é corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, ela é o movimento das cargas elétricas. É uma medida do movimento das cargas elétricas por unidade de tempo. Tá? Então, a corrente elétrica ela é muito mais fácil de medir do que a carga, certo? Por quê? Porque com a corrente elétrica a gente pode ir no Mercado Livre e comprar um multímetro, certo? E de preferência não esse de R$ 200, tá? Mas esse é de 34 mesmo aqui, certo? Tá? Então com um multímetro a gente mede facilmente a corrente elétrica, certo? Então é muito fácil medir a corrente elétrica. Por esse motivo, a gente define a carga, a unidade de carga, a partir da unidade de corrente, certo? Então, na verdade, para dizer o que é um Coulomb, a gente tem que dizer primeiro o que é corrente. Então, a corrente é um movimento por unidade de tempo. Na verdade, a corrente elétrica I, representada pela letra I, ela é uma variação de carga dividido por uma variação de tempo, em média. A corrente instantânea, ela é, na verdade, uma derivada da carga em relação ao tempo. Então, a gente imagina sempre assim um fio, e aqui está passando uma corrente. Então, o tanto infinitesimal de carga Q que passa no intervalo de tempo dt
vai ser a corrente elétrica, certo? Então, essa daqui é a corrente elétrica instantânea. Em qualquer caso, a unidade de corrente vai ser a unidade de carga dividido pela unidade de tempo. Certo? Então, como a corrente é carga sobre tempo, a unidade de corrente, que é chamada ampere, esse nome ampere, ele tem um acento grave aqui no E, né, que não é um acento agudo, é um acento ao contrário aqui. Então, a unidade é o ampere, que é uma letra A maiúscula. Tá? Só que o ampere, ele é o fluxo de 1 coulomb em 1 segundo. Tá? Então, na verdade, por uma questão de realidade da vida, do mundo da ciência, a gente define primeiro corrente e a gente define o coulomb como sendo a carga que passa numa corrente de 1 ampere em 1 segundo, certo? Então, na verdade, a melhor definição de Coulomb é a partir do ampere, certo? Então, deixa eu só escrever isso aqui, porque se eu escrever com a minha caneta, vai ficar com a minha letra, tá? Então, 1 Coulomb é a carga que passa por uma corrente de 1 ampere em 1 segundo, certo? Essa é a definição da unidade de corrente, que é o Coulomb. Beleza? Ficou estranho, né? Não sei como eu consegui fazer isso. Tudo bem. Certo, pessoal? Então, falamos de várias coisas aqui, mas elas estão todas relacionadas. Quer dizer, a corrente é o fluxo de carga por unidade de tempo. Então, ela é a derivada da carga em relação ao tempo. Não se preocupem pensando assim, como é que eu vou derivar isso? A gente não vai precisar fazer isso. Quando precisar, vai ser numa situação em que é possível derivar, certo? O que importa aqui para a gente é o seguinte, corrente é carga sobre tempo. Carga a gente mede em coulomb, tempo em segundo, isso no SI. Então a gente usa aqui a regra das proporções e, na verdade, define o coulomb a partir do ampere. Por quê? Porque o tempo aqui a gente pode medir usando o relógio e o ampere usando o multímetro. Certo? Então aí a gente define o coulomb a partir dessas duas grandezas. Bom, então estamos vendo aqui as propriedades da carga elétrica, né? E tá todo mundo indo embora. Eu acho interessante isso. Bom, mas eu vou continuar aqui mesmo que não fique ninguém, porque é o meu trabalho, certo? Então a carga elétrica é quantizada. Isso é uma propriedade da carga. E o que eu tenho aí na foto é uma foto do experimento realizado por um cientista chamado Millikan, que demonstrou esse resultado. Então a ideia era saber o seguinte, né? Que vocês devem saber que nos filósofos pré-socráticos existia uma escola chamada atomista, né? Que o representante mais famoso seria Demócrito. Então, existia um debate na antiguidade, que na verdade não foi resolvido até hoje, se quando a gente divide um pedaço de giz ou de qualquer coisa no universo, se existe um limite do quanto a gente pode dividir isso
se vai chegar uma hora que a gente vai chegar no menor pedaço possível de matéria. E aí tinha gente que achava que não, que a gente pode dividir para sempre. E tinha gente, como Demócrito, que achava que tem uma hora que a gente para. Só que como parte ou pedaço em grego antigo é tomos, né? As pessoas que... E o prefixo a significa negação. Então essas pessoas que achavam que a matéria não podia ser dividida indefinidamente, que ia chegar uma hora que a gente ia chegar no menor pedaço possível de matéria. Então esse menor pedaço possível foi chamado de átomo, justamente porque seria o prefixo a, que é a negação, e tomos significa parte, ou seja, seria o objeto sem partes, né? Então, na concepção deles, eles chamaram de átomo aquilo que seria o pedaço fundamental de matéria. Curiosamente, o que a gente chama hoje de átomo não é o menor pedaço de matéria, né? Porque a gente sabe que ele é feito de elétrons e prótons e essas partículas são feitas de outras partículas, então a gente, na verdade, nem respondeu essa pergunta dos antigos. Mas é curioso que, ainda que a gente não tenha encontrado o átomo, a gente encontrou, por exemplo, o átomo de carga elétrica, certo? Que seria o que a gente chama de carga elementar. Então, existe sim uma menor quantidade possível, imaginável, de carga elétrica, que é chamada de carga elementar. Quem descobriu isso foi um cientista chamado Millikan. Quem tiver curiosidade de saber mais sobre isso, é só pesquisar aqui. É assim que escreve o nome dele, é Millikan. Tá? Esse cara aqui, que ele fez o famoso experimento da gota de óleo. Que eu estou procurando aqui um link. Ele fez o experimento aqui da gota de óleo, que foi o que demonstrou, né, que, na verdade, a menor carga que uma gota de óleo podia ter seria a carga elementar. Tá? E, enfim, é um experimento muito interessante aqui. Quem tiver interesse, tem aqui na Wikipédia, ó, experimento da gota de óleo. Tá? Enfim, mas eu não vou falar sobre esse experimento, que eu acho que vai fugir muito do assunto. Mas fica aí para quem tiver curiosidade. Bom, então ele demonstrou que existe uma carga mínima possível e imaginável, certo? Então, o valor mínimo possível de carga elétrica em módulo, tá? Porque pode ser positiva ou negativa, isso não tem restrição, mas em módulo o valor mínimo possível de carga elétrica é chamado de carga elementar, representado pela letra E, certo? E vale o seguinte, então essa carga elementar vale aproximadamente 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então esse aqui é o valor da carga elementar. Tá? A carga do elétron vale exatamente, vamos chamar assim, carga do elétron, vale exatamente menos E, tá? Então a carga do elétron ela é exatamente menos a carga elementar, ou seja, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. A carga do próton, que é a partícula que está lá no núcleo dos átomos, vamos chamar de QP, ela vale mais E, tá? Então ela vale exatamente mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, além de existir esse menor valor possível de carga elétrica, também só são aceitáveis valores múltiplos inteiros desse valor de carga elétrica, certo? Então,
Por que isso? Porque só existe... É como se ele fosse, como eu falei, um átomo de carga. Então, não posso ter meio átomo, porque ele é indivisível. Então, eu não posso ter 1,5, nem 2,5, nem 3,5, etc. Então, somente são possíveis valores de carga que sejam múltiplos inteiros dessa carga elementar E, certo? Ou seja, né, são permitidos mais E, mais 2E, mais 3E, etc., né? Mais 1000E e assim por diante. Ou também poderia ser menos E, que é a carga do elétron, menos 2E, menos 3E, assim por diante, ou menos 1000 e assim por diante, certo? E não são possíveis esses valores aqui. Por exemplo, meio E, certo? Raiz de 2 vezes E sobre π, assim por diante. Valores quebrados de carga elétrica não são possíveis na natureza, certo? Porém, existe uma aproximação que é para valores muito grandes de carga. Para valores muito grandes de carga, a gente ignora isso, certo? Na prática. Então, para valores muito grandes de carga, aproximadamente, né, aproximamos o valor desprezando essa quantização da carga. Esse fenômeno é chamado quantização da carga porque significa que existe uma espécie de quantum, né, que seria esse átomo de carga elétrica. Então, é isso. Só que para valores muito grandes de carga, a gente aproxima o valor desprezando a propriedade da quantização. Certo? Então, quando a gente estiver estudando átomos ou moléculas, essa quantização da carga é absolutamente fundamental. Mas quando a gente estuda, como a gente vai ver, por exemplo, no capítulo 22, 23, 24, distribuições contínuas de carga, nós desprezamos essa quantização, né? Porque que diferença vai fazer se a gente tiver 1000 coulombs e se a gente tiver mais ou menos uma carga elementar, né? Na prática vai fazer nenhuma diferença, porque a carga elementar ela é proporcional ela é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então a diferença de ordens de grandeza aqui vai ser de 10 a 22, certo? Então uma carga elementar mais ou a menos vai fazer uma diferença lá na casa decimal número 22. E como a gente está nessa precisão aqui de 1000, é irrelevante na prática, apesar de que fisicamente a gente saiba que não é, certo? Outra propriedade fundamental da carga elétrica é a sua conservação, que é dada pelo chamado princípio da conservação da carga. Esse princípio ele é verificado experimentalmente, mas ele também tem um fundamento teórico lá na física de partículas, certo? Que eu não vou mencionar. Mas o importante é entender ele
né, que ele diz o seguinte: a quantidade total de carga de um sistema fechado permanece constante com o tempo. Então, sistema fechado é uma coisa que depende da teoria que a gente está estudando. Como a gente está estudando eletromagnetismo, sistema fechado significa um sistema fechado eletricamente, magneticamente, certo? Então, se a gente tem um sistema aqui fechado no sentido de não interagir eletricamente com o exterior dele, então a sua carga elétrica permanece constante. Por que a gente tem essa restrição? Porque se tiver uma corrente elétrica, a corrente é um fluxo de carga, né? Então a carga que passa de um lado para o outro não vai ser conservada, certo? Por exemplo, de um extremo de uma pilha para outro quando tem uma resistência aqui no meio. Mas quando a gente considera o sistema fechado, ficou parecendo um monstrinho no meu desenho, né? Quando a gente tem um sistema fechado aqui, essa carga total do sistema fechado, ela é constante, certo? Então é mais ou menos isso que diz esse princípio. Aí tem um exemplo interessante lá da física de partículas, né? Porque existe uma partícula chamada positron, que é essa daqui. O positron é uma partícula que ela tem tudo igual ao elétron, exceto o sinal da carga, né? O sinal da carga dele é positivo. Então, o positron é uma partícula que tem carga mais E, mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. É a carga do positron. Enquanto que a carga do elétron é menos E, né? Então, pessoal, qual é a carga elétrica? Existe melhor dizendo, né? Não tem como eu perguntar isso agora. Existe um fenômeno, né? Chamado, que é o que está representado nessa figura, que é a chamada criação e aniquilação de partículas. Nesse caso, bem aqui acontece uma aniquilação, né? O elétron e o pósitron eles se encontram e eles se aniquilam. Esse símbolo aqui é o símbolo do fóton, que seria a partícula de luz. Lá na física de partículas, tudo é partícula, até mesmo a luz, né? Então, o elétron e o pósitron, quando eles se encontram, eles viram luz, eles viram essa onda aqui. Essa partícula onda que é o fóton. E aí depois eles podem ser criados de novo. Ah, é verdade, olha, esqueci de falar. O pósitron, ele é uma partícula de antimatéria. Ele pode ser chamado também de antielétron. Bem colocado. O pósitron é um exemplo de antimatéria. Isso daqui é justamente a aniquilação que acontece quando a matéria encontra com a antimatéria, né? Então aqui tem o elétron e o antielétron. Quando eles se encontram, eles se aniquilam, eles viram um fóton, né? Então é interessante pensar no princípio da conservação da carga aqui. Por quê? Porque a carga é conservada nesse processo, né? Aqui no início, aqui nessa primeira parte, né, o tempo está passando aqui da esquerda para a direita, certo? Então aqui no momento inicial, a carga inicial disso aqui era a carga, né? Era a carga do elétron, que é menos E, mais a carga do pósitron, que é mais E, ou seja, era zero, né? Aqui no meio, a carga vai ser a carga do fóton, que é a carga da luz. A luz não tem carga elétrica, então vai continuar sendo zero. E no final, as partículas elas são recriadas aqui, né? O fóton ele se separa aqui nas duas. E de novo a carga elétrica vai continuar a ser menos E mais E, que dá zero, né? Então veja que durante todas as etapas do processo ocorreu conservação da carga elétrica, certo? Então isso é um exemplo, assim, digamos, mais fora do nosso objetivo,
mas que ainda assim respeita esse princípio, para vocês verem quanto ele é presente, né, nos fenômenos físicos. Bom, então, resumindo as propriedades da carga elétrica, ela existe em 3 tipos. Existem corpos positivos, negativos e neutros, né? A carga é quantizada, que significa que ela só existe em múltiplos inteiros de uma quantidade mínima possível, chamada carga elementar, e a carga é conservada em qualquer processo físico. Não é possível criar nem destruir carga elétrica, certo? Liquidamente falando, é possível criar desde que a soma das duas dê o inicial. É o que acontece, por exemplo, aqui. Ó. A gente pode imaginar que o fóton criou uma carga positiva e uma negativa, mas a soma continua sendo zero. Então, não foi criada uma quantidade de carga realmente. Bom, e para finalizar, a gente tem que falar da lei de Coulomb, né? Que é a força de atração ou repulsão entre duas partículas carregadas. Então, a gente falou qualitativamente aqui, né, sobre a força ainda agora, né? Então, a gente viu que tem uma força de atração, tem uma força de repulsão, e isso nos conduz ao conceito de carga elétrica e de que a carga tem sinal. Aí estudamos as propriedades da carga, mas agora a gente tem que responder a uma pergunta que é: quanto vale essa força, seja de atração ou de repulsão? E essa pergunta é respondida pela lei de Coulomb, que é a lei que afirma que se a gente tem duas cargas Q1 e Q2, representadas aí na figura, separadas por uma distância R, a força elétrica entre as duas é dada pela lei de Coulomb. Está o mesmo nome lá da unidade de carga elétrica. Então, a força é dada pela lei de Coulomb. Essa força elétrica vai ser igual a uma constante vezes o produto das cargas dividido pela distância ao quadrado, certo? Então, essa é a lei de Coulomb. Essa constante, ela pode ser escrita como sendo 1 sobre 4π epsilon zero, onde epsilon zero é uma constante chamada permissividade elétrica do vácuo. Tá? Então, a força ela é proporcional ao produto das cargas, que significa quanto maior as cargas, seja uma ou outra, ou as duas, maior vai ser a força, né? E ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Significa que quando a distância aumenta, a força diminui muito mais rápido do que a distância está aumentando. Porque se a distância dobra, a força vai ser reduzida a 1/4 do que era, por causa daquele quadrado embaixo. Né? Então, se a distância aumenta 100%, a força diminui para 25% do que era, certo? Então, é mais ou menos assim que acontece. Se a gente colocar num gráfico, esse 1 sobre r ao quadrado é essa função azul aqui. Né? Então, se a gente botar aqui no eixo x essa distância que eu não sei porque eu escrevi z, mas era r, que é uma distância r, certo? Esse campo E vai ser 1 sobre r ao quadrado. Então, quando ele for 2 aqui, enfim, está fora de escala, não interessa. Mas o fato é esse.
isso aqui vai decair com 1 sobre r ao quadrado. Então, à medida que a distância aumenta, a força diminui muito rapidamente. Mas olha só o que interessante. Se a gente se aproximar, a força também aumenta muito rápido, certo? Então, é basicamente isso, porque bem aqui está o 1, né? Então, depois que a gente passa aqui do 1, a força passa a aumentar muito rápido, né? Ou seja, depois de um certo limite, a força fica muito intensa, tá? Então, a lei de Coulomb é isso. Essa lei 1 sobre R2, curiosamente, ela está presente também em outras situações, né? Como, por exemplo, na lei da gravitação universal, né? Que a força da gravidade, ela é constante gravitacional, produto das massas, dividido também pela distância r ao quadrado. Isso também acontece com a intensidade luminosa. Intensidade luminosa é o que a gente chamaria de uma luz mais forte ou mais fraca, né? Que, curiosamente, também é um fenômeno eletromagnético que a gente não vai ter oportunidade de estudar porque ele pertence ao volume 4. Seria um efeito de ótica física. Mas a intensidade luminosa, ela também é proporcional a 1 sobre a distância ao quadrado. Isso acontece porque bem aqui tem uma fonte, né? Nesse caso aqui é uma carga, mas que na gravitação é uma massa e na intensidade luminosa é uma fonte de luz. E aí a quantidade de campo que passa por essa esfera aqui ao redor dela é a mesma que passa por essa esfera maior, né? Só que a área da esfera ela é proporcional ao raio ao quadrado. Então, se o raio aumenta e a quantidade que passa por eles de, de força elétrica ou de força gravitacional ou de luz é a mesma, então essa quantidade ela vai ser proporcional ao inverso desse r ao quadrado para que possa ser constante. Então esse é um fenômeno muito interessante que acontece na natureza, né, de dispersão. Então é como se a força elétrica se dispersasse no espaço à medida que que a gente se distancia da fonte. Assim como acontece com a luz, como acontece com a intensidade do som também e com a força gravitacional, né? Então, essa é a lei do inverso do quadrado, muito interessante na física. Vamos fazer um exemplozinho? Por exemplo, calcule a força elétrica entre um objeto, entre as cargas Q1 igual a 6 coulombs e Q2 igual a menos 3 milicoulombs, separadas por 1 centímetro. Vamos calcular isso daí. Primeiro a gente tem que ver quanto vale lá a constante, que eu acho que eu vou morrer e nunca vou memorizar o valor dessa constante, certo? Então, para minha vergonha, eu tenho que pesquisar isso daqui. Certo? É 8,85 vezes 10 a menos 12. Eu tinha memorizado, mas eu já esqueci. Tá? Então, em unidade do SI, vamos calcular isso daí, né? Então, em unidade do SI, a força da lei de Coulomb, ela vale 1 sobre 4π epsilon zero vezes
Q1, Q2 sobre R ao quadrado. Então, esse aqui seria o R. R igual a 1 centímetro, não dá mais para escrever. Certo? Onde esse ε0 vale 8,85 vezes 10 a menos 12, e a unidade eu já esqueci, Coulomb quadrado sobre Newton vezes metro ao quadrado. Coulomb quadrado sobre Newton vezes metro ao quadrado. Por que a unidade é essa? Porque bem aqui no ε0, se a gente isolar ele, né, ele vai ser 1 sobre 4π, que não vai influenciar na constante, né, vezes 1 sobre a força, e ali em cima vai ter carga vezes carga, né, sobre R ao quadrado. Então, aqui em cima vai ter carga vezes carga, que é Coulomb vezes Coulomb, e aqui embaixo vai ter Newton vezes metro ao quadrado, certo? Então é por isso que a unidade do ε0 é essa, Coulomb quadrado sobre Newton vezes metro ao quadrado, tá? E o valor dela é aquele. Muito bem. Então vamos calcular essa força. Primeiro a gente tem que converter tudo para o SI. Então, a carga Q2, ela é menos 3 milicoulombs, então ela é menos 3 vezes 10 a menos 3 coulombs, certo? Depois a distância ali, R, que ela é 1 centímetro, isso é na verdade 10 a menos 2 metros, tá? Então a força elétrica é só substituir, ela vai ser 1 sobre 4π vezes 8,85 vezes 10 a menos 12. Eu vou colocar a unidade só no final, porque isso é meio chato, né? Embaixo R ao quadrado fica 10 a menos 4 metros. E em cima Q1, Q2, então fica 6. Não pode esquecer esse sinal, tá? Porque esse sinal é fundamental. Então fica 6 vezes menos 3 vezes 10 a menos 3 newtons, tá? Então, como diz os livros, fica a cargo do leitor calcular isso daqui. 6 dividido por 4π vezes 8,85, tá? Vamos fazer isso daqui. Não sei se vocês conhecem, vocês devem ter calculadora científica aí, né? Eu não tenho. Então, eu faço na calculadora do celular ou aqui nesse site também. Não sei se vocês conhecem, ó. Wolfram Alpha, tá? Ele faz tudo. Tem um limite de tempo de computação, porque senão também as pessoas vão abusar, né? Mas a gente calcula aqui 18 sobre 4π vezes 8,85. 18 dividido por 4, aí eu posso escrever π, ele vai entender que deu π mesmo. Vezes, só botar um espaço ou um asterisco, né? 8,85. Aproximadamente 0,162, aproximadamente. Então, vai dar aproximadamente 0,162 vezes em cima 10 a menos 3, né? E embaixo aqui deu menos 16 mais 16 em cima. Então daria 13, aí a gente empresta 1 aqui, fica 1,62 vezes 10 elevado a 12 newtons. Então veja que é uma força absurdamente alta, né? Enfim, então fica aí um exemplo de cálculo muito simples que se pode fazer usando a lei de Coulomb, e levando em consideração aqui essa forma que eu escrevi, usando o 1 sobre 4πε0, tá? E aí eu vou deixar alguns exercícios aqui para vocês
pensarem baseados no que a gente conversou hoje. Calcule a força elétrica sem esquecer o sinal, tá? Entre uma partícula de carga 3 milicoulombs e outra de menos 20 quilocoulombs, separadas por uma distância de 0,007 metros. Esse é o primeiro exercício. O segundo, diga se é ou não fisicamente possível uma partícula ter uma carga de menos 1,8 vezes 10 a menos 15 coulombs. Será que é possível? Isso tem a ver com o que a gente conversou hoje. E terceiro, diga o que ocorre com a força elétrica entre duas partículas se a distância entre elas for multiplicada por 6 e se for dividida por 6. Tá? Então, com base no que a gente conversou hoje, tem esses 3 exercícios aí. Talvez eu estou pensando em passar esses exercícios e no dia da primeira prova pedir para vocês valendo uma certa pontuação, certo? Estou pensando nisso, acho que vai ajudar. Espero que seja de ajuda isso, né? Porque às vezes só a prova fica um pouquinho pesada, então se tiver esses exercícios para ir fazendo e acompanhando as aulas e ganhar ponto com isso, eu acredito, na minha opinião, seja melhor para o aprendizado, tá? E para garantir a nota também, na minha opinião.